Olá, meus guerreiros! A prova do INSS chegando! E hoje eu vim trazer para vocês os assuntos que estão em todas as provas da Banca Sebrasp. Aquele assunto certeiro que com certeza estará na hora da sua prova. E para que a gente possa fazer nossa breve revisão de hoje, vamos direto para a questão número 1. Você sabe, não gosto de enrolação. Eu gosto de fazer você acertar questões. Questão número 1 que eu trouxe hoje é sobre essa aqui, ó. Caiu no Banrisul de 2022. Ó, questão bem recente. Primeiro, eu não peguei o texto inteiro. Eu peguei só a parte do texto que precisou para resolver a questão, tá? Porque, igual começou aí falando, ó, no último parágrafo, então coloquei só o último parágrafo em cima. A forma verbal trouxe está flexionada no singular para concordar com o termo atração inédita. Ó, isso aqui você já sabe quando perguntar se concorda, é concordância, ou verbal ou nominal. Primeira coisa que eu falo que é concordância, a gente acha o verbo. O verbo que eles estão falando aí, o verbo trazer, trouxe. Você vai perguntar o que pro verbo? Quem trouxe? Quando você pergunta isso pro verbo, ele vai te dar um sujeito. Então, isso aqui é uma concordância verbal. Ele te deu um verbo, você perguntou quem trouxe, a resposta é o sujeito. Ele vai estar concordando com esse sujeito. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. É só isso que tem que fazer na hora que pedir esse tipo de questão, tá vendo? Não precisa nem ler a questão toda para saber o que a questão queria. E essa maldade que você tem que ter na hora da prova, tá? Então vamos lá. Vou lá em cima caçar a palavra trouxe, sem ler o resto da questão, tá? Ó, a inovação e a tecnologia estiveram presentes no solo de inovação. A atração inédita que trouxe. O que trouxe algo? Atração que trouxe. Já matei. Atração inédita que trouxe algo. Tá? Não foi inovação. A inovação e a tecnologia estiveram presentes, mas ela não trouxe nada. Quem trouxe algo foi a atração inédita. Tá ligado? Veja que o verbo de inovação e tecnologia é o estiveram. Quem estiveram? Inovação e tecnologia. Inovação e tecnologia é o sujeito de estiveram. O sujeito aqui de trouxe é atração inédita. Então vamos ler a pergunta. Voltar agora na pergunta. Ó, no último parágrafo, a forma verbal trouxe está flexionada no singular para concordar com o termo atração inédita. Certinho, não é? Mas poderia ser substituído sem prejuízo da correção gramatical do texto pela forma verbal trouxeram, caso que a concordância verbal passaria a ser estabelecida com seguimento à inovação e à tecnologia. A gente já viu, a inovação e tecnologia é um sujeito, mas do verbo do estiveram. Tá? O sujeito concorda com o seu verbo, são amiguinhos. Quem tem que concordar com trouxe? Atração inédita. Atração, não é atrações, não. Se a atração está no singular, o verbo tem que estar no singular também. Então, essa questão aqui está totalmente errada. Você não pode pegar o seu verbo e concordar com o sujeito de outra pessoa. Inovações e tecnologia é o sujeito de estiveram. Não vai pegar. Cada sujeito tem seu verbo. Cada verbo tem seu sujeito. Pode ter mais de um sujeito o verbo? Pode. Mas não é esse caso aqui. Esse caso aqui, cada sujeito aqui tem um verbo distinto. Viu? É isto que você vai pegar, o macete, para não ficar demorando na hora da prova. Você tem na faixa de 1 minuto e meio para cada questão. Aqui, ó, eu bati o olho, com menos de 1 minuto, respondi a questão. É isso que eu quero que você faça na sua prova. Porque são 120 questões para você fazer. Então você não pode ficar perdendo tempo. E, por exemplo, igual matemática, a gente demora mais a fazer aqueles cálculos lá de tabela verdade, não sei o quê. Então você deixa por último. A não ser que você bater o olho e já ver a resposta. Se não for o caso, você vai fazendo as mais rápidas primeiro. Tá? A gente tem que fazer essa administração de tempo. Por quê? Se chega no final da prova, você fala assim, não deu para fazer a 120. O tempo acabou. Qual que você vai chutar? Você vai chutar aquela que você ia agarrar mais tempo. Ia ter menos para você chutar também. Porque você fez todas que tem. Por exemplo, o tempo que você demoraria a fazer uma tabela verdade, talvez você responderia 3, 4 de português. Então, quando chegou no final da prova, você teria resolvido muito mais questões. Mesmo que você fosse deixar em branco no final.
Pelo menos a maioria estaria feita, tá? Isso aqui que eu estou tentando ajudar vocês a administrar o tempo na hora da prova. Não adianta trazer só teoria, né? Vamos para a questão número 2? Vamos lá. A capacidade de construção das frases é bastante prejudicada, assim como a de nomeação de pessoas e objetos. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso o predicado é bastante prejudicada estivesse flexionado no plural. São bastante prejudicadas para concordar com frases. Novamente, concordância aqui de novo. Olha só, outra questão de 2022, tá? Olha só, mas não teria correção gramatical do texto, caso é bastante prejudicado. Vamos achar isso lá em cima. A capacidade de construção das frases é bastante prejudicada. O que é bastante prejudicada? O que é prejudicada? Olha o verbo. O que é prejudicada? É o que? A capacidade de construção da frase. Então, a capacidade de construção, aí que seria o nosso sujeito. Legal? Embaixo, ó. Estivesse flexionado no plural, são bastante prejudicados para concordar com frases. Não, a gente concorda aqui com a capacidade de construção. O que é prejudicada? A capacidade de construção. A frase não é prejudicada. A capacidade de criar essas frases que é prejudicada. Tem diferença. A frase aqui não foi prejudicada. Se foi prejudicada, é a sua capacidade de construção das frases. E a capacidade está no singular. Então, aqui, bastante tem que estar no singular e prejudicada também tem que estar no singular. Tá vendo que é o mesmo macete que eu utilizei na questão número 1. Eu estou utilizando na questão número 2. Não mudou nada. Tá legal? Vamos para mais uma questão. Tá vendo? Essa aqui está totalmente errada. Agora a questão Sebrasp de 2022 também. Tá? Vamos lá. Ó, como eu falei, esse primeiro parágrafo aí da pergunta, geralmente é o texto lá. Onde dá um texto enorme e eu não vou ler o texto enorme, nem cabe na tela. Eu peguei apenas o parágrafo que pediu na questão. Olha lá. No trecho, desafios e aspirações humanas. O segundo período do terceiro parágrafo. Então eu trouxe o terceiro parágrafo inteiro. Seria gramaticalmente correto substituir o vocábulo humanas por humanos. Sem ler o texto. Sem ler o texto, eu chutaria como errado. Sim, porque uma coisa humanas é diferente de coisa humana. Mas eu não te aconselho a fazer isso. Vamos ler o texto. Vamos lá. Aqui então falou que desafios e aspirações humanas. Seria gramaticalmente correto substituindo o vocábulo humanas por humanos. Vamos ver. Onde que está isso aqui? Viver mais tempo e com mais saúde. Trabalhar menos e ter mais tempo disponível para o lazer. Reduzir a distância que separam os seres humanos. O que eu estou concordando aqui, humanos? Com desafios. Desafios humanos. Tá? O que é humano aqui? Os desafios e as aspirações. Duas palavras, geralmente, se tem uma masculina no meio, você pode concordar com a masculina. Mas eu posso concordar com a que estiver mais perto do humano. Aspirações humanas. Então aqui pode ser qualquer um dos dois, tá? São alguns dos desafios humanos ou são alguns dos desafios e aspirações humanas. Se concordar com quem está mais perto, aspirações. Ótimo. Se você concordar com desafios e aspirações, você deixa humano. Ou concordar só com desafios, você vai deixar humano. Tá? O certo é, ou você concorda com os dois, e sempre no português, se tem um masculino no meio, então a palavra está concordando vai estar no masculino, ou você vai concordar com a palavra mais próxima. Cuidado com isso na prova. Se as duas palavras fossem masculinas, tem que ser humano. Se as duas fossem femininas, teria que ser humanas. Mas se tem uma masculina e uma feminina, aí você pode deixar humano. Caso a mais perto for feminina, você pode deixar humana também. Mas se fosse o contrário, se a mais perto for masculina, aí você poderia ser masculina. Muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Ó, questão 2022, concordância está em todas as provas da Banca Sebrasp, tá? Então aqui está certinho para ser tanto humano quanto humanas.
No segmento, a grande fatalidade. Antepenúltimo período. A retirada do sinal indicativo de crase no vocábulo a comprometeria a correção gramatical do texto. Vamos lá. Por que eu não coloquei o texto dessa vez? Porque se tá com crase lá no texto, eles não iam pegar um texto na internet com ortografia errada. Se tem um texto lá, essa crase está certa. Combinado? Não é uma pergunta perguntando, essa crase está certa? Então, não. Eu te dei um texto e geralmente o Sebrasp pega um texto de um artigo de jornal ou revista ou então uma historinha em quadrinho lá e coloca lá. Certo? Então a crase está certa. Se você tira a crase, quais são os casos que a crase possa ser tirada e não tirada e está certo? É só a crase facultativa. E quais são os casos de crase facultativa? Antes de pronome feminino no singular. Possessivo no singular. Por exemplo, minha, sua, tua. São pronome possessivo no singular e femininos. Esse é um tipo de crase facultativa. Mas antes de grande, não tem pronome feminino singular. Não tem nome próprio aí depois do A. Como Maria. Nome próprio feminino, geralmente a crase facultativa tem casos que pode ser. Mas aqui não é o caso. Não tem caso de crase facultativa aqui. Então a questão aqui está errada. Tá? Não, está errado. No segmento A, grande fatalidade, a retirada do sinal indicativo de crase comprometeria? Sim, comprometeria. Então a questão está certa, tá, gente? Não está errada, está certa. Vai comprometer. Então a Sebrasp não vai te perguntar na hora dessa prova quais são os casos de crase facultativa ou se essa crase é facultativa ou não. Ela vai te perguntar isso aqui, ó. Se eu tirar a crase, a frase vai continuar certa? Vai comprometer a gramática? Se ela te perguntar isso, ela está querendo saber, esse aqui é um caso de crase facultativa? Veja, a gente está fazendo um estudo para a banca Sebrasp. Um estudo de 2022. Veja lá. Ó, caiu esse ano a Secretaria de Educação de Pernambuco. Tá legal? Então, essa está certa, porque se eu tirar o crase, ou o crase do A aqui, estaria errada a questão. E lembrando, se tivesse depois do A um pronome possessivo feminino no singular, aí você pode tirar ou colocar, estaria certa a questão, tá? De novo, ó, deixei o texto em cima e vou ler a pergunta embaixo. A oração, apesar de não se configurar necessariamente como ilegal em todos os seus tipos, último parágrafo, está isolada entre vírgulas porque expressa sentido explicativo. Geralmente, quando a gente põe uma sentença entre vírgulas, ou seja, começou com uma vírgula e terminou com uma vírgula, a maioria das vezes ela vai estar explicando algo que antecede ela. Mas pode ser também para falar sobre tempo. Quando ocorreu algo. Ligado? Então, eu não posso afirmar diretamente sem ler o texto explicativo ou não. Tem que estar explicando algo, tá? E se apesar de não se configurar necessariamente como legal em todos os seus tipos. Isto é uma explicação de algo. Vamos ver no texto? Os vocábulos África e Atlântico são acentuados graficamente pelo mesmo motivo. Essa aqui é uma regrinha, não precisa saber sobre sobre sinais de acentuação. Tá? O que eu vou te ensinar? Ela nunca vai te perguntar qual que é a regra, ou se é a regra da proporção, ou se essa aqui é a regra do hiato. Não esquece isso. Ela vai te perguntar sempre isso aqui, ó. Te deu alguns comentários. 2, 3, 4, já vi até 5 palavras perguntar. Todas têm a mesma regra? Aí você vai olhar. O acento está no mesmo local? Você começa a contar de trás para frente. Ó, Cafria, tá na terceira sílaba de trás para frente. Cotitlã, terceira sílaba de trás para frente. Então, provavelmente, é o mesmo, uma regra. E outra coisa, tem ditongo, o hiato, tem aquelas vogais juntinhas,
Não tem nenhuma das duas. Então estão na mesma regra. Se um tivesse, outro não tivesse, não está na mesma regra. Se um está no assento no local diferente da outra, não está na mesma regra. É só isso. Então aqui acertamos. E duvida que isso funciona? Vamos para mais uma questão. Ó, veja, questão Sebrasp 2021 e caiu para procurador. Não é qualquer concurso. Não é qualquer concursinho de prefeitura. É para procurador. Então não adianta você falar, já deu, só escolher as questões fáceis. Aí, tenta fazer concurso para procurador, ver se está fácil. O emprego do acento agudo em nomeá-la e ordená-la no primeiro parágrafo justifica-se pela mesma regra de acentuação. Primeira coisa, as palavras são semelhantes. Ó, tu terminou com tracinho lá, tracinho lá. E antes do tracinho, tá o acento. Tem ditongo? Não. Tem hiato? Não. Então, mesma regra. O que eu te falei? Aí, mesma regra de acentuação. Gente, eu estou trazendo aqui hoje o que cai bastante na banca Sebrasp. Você viu que caiu em 2022, né? E essa aqui já é 2021. Ministério Público Estadual de Santa Catarina. Não é qualquer concurso besta, não. Então, isso aqui parece estar fácil, mas não é. Sabe por quê? Lá no seu edital, te mandou decorar todas as regras de acentuação. Eu nem ensinei as regras de acentuação no meu curso. Nem ensinei aqui no YouTube. O ensino macetinho assim. Então, para o examinador, para o pessoal da Sebrasp, você gastou um tempão aprendendo isso aqui. Então, para ele, isso aqui é uma questão difícil. Para você, já não é mais. Tá ligado? Tá comigo? Já deu seu like? Já curtiu? Já comentou para ajudar o canal a crescer? E outra, lembrando, não acabou as questões não. Porém, mesmo que eu sei que só tem 1000 vagas e tem 1 milhão de inscritos, então nem todo mundo aqui vai entrar. Eu queria que todo mundo entrasse, mas eu sei que a maioria que está aqui vai passar nesse concurso. Mas se você não conseguir ou começou a estudar muito tarde para esse concurso, não faça isso no que vem. Comece agora. Ano que vem tem o Tribunal Eleitoral em todos os estados. Tem 8 estados terá Tribunal do Trabalho. Teremos concurso de Ministérios Públicos, concurso do Tribunal de Justiça, tem o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e dezenas de outros concursos federais. Não para de estudar. Não desanime. Não deixa a deprê acabar com você depois da prova, não. Continue firme, que estarei aqui para te ajudar. Vamos para a próxima questão? Nós seguimos do período do quarto parágrafo, o trecho introduzido pela conjunção mas tem sentido aditivo. O que se configura pelo emprego do advérbio de negação no início do parágrafo. No aditivo seria o i, mais, com i. Mais, ou então o é, que a gente lê aqui em Minas como i. Tá? Eu já vi muita gente falando, porque quando eu faço raciocínio lógico, aí tem lá uma proposição i a outra. Aí eu vi, tem gente lá reclamando de outros estados que eles não lêem como i. Eles escrevem i lá no comentário, mas eu não sei como é que vocês falam. Eu não tô ouvindo sua voz. Então, não tem como eu trocar, não sei se vocês falam e, não sei, tá? Vamos lá. O que seria então isso aqui? O mas é como sinônimo de porém, todavia, contudo, no entanto, no obstante, ou seja, uma contradição. O i, você está somando duas coisas. Mais com i, M-A-I-S, aí seria, como falou aqui, 4 parágrafos, sentido aditivo. Aí seria um sentido aditivo. Mais, ou então o nosso que eu falo i aqui, seria aditivo. Aqui já não é, aqui já é um contraste, tá? Então por isso a questão aqui está errada. Isso aqui cai, gente, despenca, a questão 2022, tá? Vamos pegar mais uma questãozinha de 2022? Olha só. No segundo período do segundo parágrafo do texto, o vocábulo, contudo, introduz uma ressalva. Agora sim, é o mesmo mas que a gente viu lá. Por quê? O mais, porém, todavia, contudo, entretanto, apesar disso, são essas palavrinhas aí que a banca Sebrasp agora começou com essa palavrinha ressalva. Não era ressalva que ela falava antes, tá? Então agora você já sabe. Você vai falar mais, porém, todavia, entretanto, senão, é uma ressalva. Quando aqui é sentido aditivo, é o i, o mais, tá? Então, sentido aditivo e sentido de ressalva. Mais uma questão.
Sem prejuízo da correção gramatical do texto, o pronome se em pode se dar, primeiro período do segundo parágrafo, poderia ser colocado em seguida ao verbo dar, reescrevendo seu trecho da seguinte forma: pode dar-se. Vamos lá, verbo no infinitivo, quando esse se, tá? Eu vi um macete lá, eu acho que foi no que concurso. Alguém colocou um macete, esse macete não é meu. Falou que o verbo no infinitivo, ou seja, esse termina com R, viver, dar, abrir, tá vendo? IR, AR, ER, ele é bi, tanto na frente como atrás. Esse macete não é meu, tá? Então tá certinha a questão. Pode ser, igual ele falou assim, pode dar-se ou pode se dar. O se pode estar tanto antes do verbo estar no infinitivo ou depois do verbo que está no infinitivo. Mas tá vendo que a gente está usando dois verbos, o pode e o dar, um verbo infinitivo logo depois. Então o se pode estar antes dele ou o se pode estar depois dele. Então essa questão aqui está completamente correta. E lembrando, revisão rápida, só aqui no Concurseiro Nômade, temos aqui revisões em shorts na comunidade. A comunidade tem questões aqui todo dia tem questões na comunidade. No Instagram estou fazendo revisão. Tem muito material gratuito aqui para vocês fazer revisão para o concurso do INSS. Basta assistir os vídeos novamente. Se você quer vídeos que não estão aqui no YouTube, eu tenho mais de 30 vídeos só de previdenciário no meu curso de questões. Vídeos curtinhos como esse, de 10, 15, 12 minutos, que você vai pegar os principais pontos que estarão na sua prova de previdenciário, mais algumas questões de português, constitucional, direito administrativo, informática, ética. Tem lá um pouco de questões de cada uma dessas. Mas previdenciário, pode ter certeza, tópico você encontra lá.